O tesouro escondido da Serra do Curral. Era uma noite como outra qualquer, mas algo em mim não conseguia descansar. Sempre ouvi histórias da minha avó sobre a Serra do Curral, de como as montanhas guardavam um segredo antigo e que lá, segundo a lenda, estaria escondido um tesouro imensurável. Quando criança, eu ria das histórias, achando que eram só contos para me entreter. Mas à medida que cresci, algo começou a me dizer que talvez houvesse mais verdade naquelas palavras do que eu imaginava. Nessa noite, uma voz dentro de mim parecia me chamar para aquelas terras. A Serra do Curral sempre me fascinou, mas até então, nunca pensei em me aventurar realmente por lá. Era um lugar imponente, repleto de histórias e mistérios. Diziam que, quem ousasse buscar o tesouro sem o respeito devido, jamais retornaria. As palavras da minha avó vinham à mente com clareza: o tesouro é para os de coração puro e espírito aventureiro. Fui dormir com a sensação de que precisava ir. Talvez fosse só minha imaginação, mas quanto mais pensava, mais o impulso crescia. No dia seguinte, decidi tomar uma atitude. Peguei um mapa antigo que tinha herdado da minha avó e resolvi começar minha própria busca. Não sabia o que encontraria, mas estava decidido a descobrir a verdade por trás daquela lenda. O mapa parecia estranho, cheio de marcas que eu não conseguia decifrar. Mas, ao observar melhor, notei pequenos desenhos que indicavam pontos específicos da Serra do Curral. Cada símbolo parecia representar uma pista. Senti um calafrio ao perceber que o mapa talvez não fosse só um souvenir, mas a chave para algo real. Ao compartilhar minha decisão com um amigo, ele riu, chamando a busca de bobagem. Essas histórias são só lendas, disse ele, mas eu sabia que algo em mim não estava satisfeito com essa explicação. Por mais irracional que parecesse, aquela jornada parecia inevitável. Estava na hora de seguir os passos de minha avó e buscar meu próprio destino. Preparei minha mochila com o necessário: água, um pouco de comida, uma lanterna e o mapa. Cada detalhe da preparação fazia minha decisão parecer mais real. O peso da mochila nas costas e a sensação de partir em uma missão aumentaram minha confiança. Eu não sabia o que encontraria, mas estava pronto para qualquer coisa. Quando cheguei à base da Serra do Curral, uma brisa suave passou por mim, como se a própria montanha estivesse me dando as boas-vindas. Olhei para cima e respirei fundo, sentindo o mistério e a grandiosidade daquele lugar. Seria um caminho cheio de desafios, mas a sensação de estar no lugar certo era inegável. E então, dei o primeiro passo. Conforme avançava pela trilha, sentia que cada passo me aproximava mais do segredo que há muito tempo esperava ser descoberto. O caminho pela Serra do Curral era mais difícil do que eu imaginava. A cada passo, a trilha se tornava mais estreita e as pedras deslizantes me faziam andar com cautela. O sol estava alto, mas entre as árvores e rochas, a luz se perdia, criando sombras e silhuetas que dançavam ao meu redor. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som de folhas sendo pisadas e pelo canto ocasional de um pássaro. A sensação de estar sendo observado era inegável, mas eu não sabia se era apenas a minha mente pregando peças ou se algo realmente espreitava nas sombras. Segui as marcações do mapa, tentando decifrar os símbolos que minha avó havia deixado. O primeiro ponto indicado era uma formação rochosa em forma de arco. Quando cheguei ao local, senti uma vibração estranha no ar. As rochas pareciam exalar uma energia própria, e meu corpo inteiro estava em alerta. Ao passar pelo arco, me deparei com uma pequena clareira. No centro, havia uma pedra esculpida com desenhos enigmáticos, quase apagados pelo tempo. Aproximei-me devagar, tentando compreender o que aquelas marcas significavam. A pedra esculpida parecia contar uma história antiga. Havia figuras de homens com roupas rústicas, carregando algo que brilhava, enquanto uma linha sinuosa, talvez um rio, os guiava até uma grande montanha, a própria Serra do Curral, presumi. Na base da montanha, havia símbolos de animais e plantas, como se fossem guardiões do tesouro. Fiquei horas tentando desvendar aqueles sinais, mas a lógica me escapava. Era como se o segredo estivesse bem diante dos meus olhos, e eu não fosse capaz de ver. Então, algo aconteceu. De repente, senti uma brisa gelada passar por mim, e tive a estranha sensação de que alguém ou algo se aproximava. Virei-me rapidamente, mas não vi ninguém.
O silêncio da clareira agora parecia ameaçador, como se estivesse aguardando que eu compreendesse seu enigma. Uma voz suave, quase como um sussurro, parecia ecoar dentro de mim: apenas aquele que honra o passado encontrará o caminho para o futuro. Essas palavras ficaram gravadas em minha mente enquanto eu saía da clareira. Continuei avançando pela trilha, agora com mais dúvidas do que certezas. Estava cansado, mas algo me dizia que eu não podia parar. Tinha que seguir em frente, mesmo sem entender ao certo o que estava procurando. Sentia que cada passo me levava para mais perto de um segredo guardado por séculos. Mais adiante, encontrei um segundo ponto indicado no mapa, uma fenda na montanha que parecia levar a uma pequena caverna. A entrada era estreita, mas consegui me espremer por ela e, ao acender a lanterna, notei uma série de pinturas rupestres nas paredes. Eram cenas de caça, celebrações e rituais que, de alguma forma, pareciam me conectar com o passado. Era como se as pessoas que viveram ali estivessem tentando me passar uma mensagem. Dentro da caverna, o tempo parecia diferente, como se eu estivesse em outra era. Em meio aos desenhos, encontrei o que parecia ser uma chave de pedra, encaixada entre as rochas. Peguei-a cuidadosamente, sentindo que tinha encontrado uma peça importante do quebra-cabeça. A chave parecia vibrar levemente em minhas mãos, e eu sabia que ela era crucial para continuar a jornada. Saí da caverna com a chave e olhei para a vastidão da serra. O céu estava começando a escurecer, mas a sensação de mistério e aventura me mantinha firme. Estava perto de algo, mas o que quer que fosse, ainda estava fora de alcance. Sabia que o próximo passo poderia mudar tudo, e estava preparado para enfrentar o que viesse. A noite caiu rápido na Serra do Curral, e as sombras se tornaram mais densas e inquietantes. Com a chave de pedra em mãos, segui o último ponto no mapa, uma pequena cruz gravada no topo de uma encosta. O caminho era íngreme, e a escuridão tornou cada passo mais desafiador, mas algo dentro de mim pulsava, como se aquela chave tivesse um magnetismo próprio, guiando-me para a frente. A sensação de estar prestes a descobrir o que tantas gerações haviam mantido em segredo me deu forças para continuar. Finalmente, alcancei o topo da encosta e avistei uma entrada quase invisível na rocha, coberta por vegetação densa. O mapa não deixava dúvidas, era ali o destino final. Abri caminho pelas folhagens, e à medida que adentrava a passagem, senti a temperatura cair, e um leve brilho começou a emergir das profundezas. A caverna tinha paredes esculpidas com o mesmo tipo de figuras que eu vira antes, mas desta vez, as imagens retratavam pessoas deixando oferendas em um altar, em homenagem a uma força invisível. Era como se eu estivesse pisando num santuário sagrado. Segui o corredor estreito até chegar a uma câmara espaçosa. No centro, sobre uma pedra alta, havia um pequeno baú de madeira, desgastado, mas intacto. Meu coração acelerou. Aquilo só podia ser o tesouro. Aproximei-me lentamente, o ambiente ao meu redor parecia pulsar com uma energia ancestral. Peguei a chave de pedra e, com mãos trêmulas, encaixei-a na fechadura do baú. Com um leve giro, o mecanismo rangeu, e a tampa se abriu. Dentro do baú, encontrei uma coleção de objetos antigos, joias, pedras preciosas, e, entre elas, um pergaminho. Os objetos eram maravilhosos, mas o pergaminho chamou minha atenção. Abri-o cuidadosamente, revelando uma escrita antiga. Conforme lia, percebi que não era um mapa ou um registro de riquezas. Era um texto simples, mas poderoso, contando a história do povo que habitara aquelas montanhas. Era um legado, uma promessa de preservação e respeito pela terra. O verdadeiro tesouro não era o ouro, mas o conhecimento e o respeito que aquele povo tinha pela natureza. Um sentimento profundo de gratidão tomou conta de mim. Naquele instante, entendi que minha jornada não era para enriquecer ou obter fama. Minha avó estava certa, o tesouro era para quem tinha o coração puro. Aquelas relíquias e o pergaminho eram um símbolo da conexão do povo antigo com a Serra do Curral, um lembrete de que somos apenas uma parte de algo muito maior. Decidi que não levaria os objetos preciosos. Em vez disso, apenas o pergaminho, que continha a verdadeira essência daquela história. Saí da caverna com o pergaminho guardado com cuidado, sentindo que, de certa forma, agora eu fazia parte daquela lenda. Enquanto descia a montanha,
As estrelas brilhavam intensamente, como se aprovassem minha decisão. Cada passo de volta me parecia mais leve, como se tivesse deixado para trás qualquer ambição egoísta e abraçado o espírito da serra. Quando retornei à base da serra, o amanhecer já despontava no horizonte. Parei para olhar uma última vez para aquelas montanhas majestosas, sabendo que meu papel ali estava cumprido. Prometi a mim mesmo preservar a história que havia descoberto e honrar a lenda do tesouro da Serra do Curral. Afinal, nem todo tesouro é feito de ouro e pedras preciosas, às vezes, é feito de histórias e lembranças, guardados nas memórias e nas paisagens, esperando apenas que alguém as redescubra.